Olá, boa noite, queridos amigos. É uma alegria muito grande estarmos reunidos mais uma noite para estarmos juntos em pensamento, em coração, para fazermos mais uma leitura do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Rô, boa noite, Carol, sejam bem-vindas. Enquanto vocês vão chegando, boa noite, Camila, tudo bem? Seja bem-vinda. Jucimara também está chegando aqui com a gente. Quando vocês vão chegando, eu vou fixar o comentário, porque senão daqui a pouco a Babi chega e fala, fixa o comentário. Aí pronto, agora quando a Babi chegar já está fixado o comentário. Não vou dar nem chance para ela. Aí, só porque eu falei nela, ela apareceu. Boa noite, Babi, seja bem-vinda. Comentário fixado antes de você falar, hein, Babi? Antes de você falar, o comentário já está fixado. Fui mais rápido que você hoje. A Babi Essa mensagem aqui, eu estava brincando com o pessoal do nosso grupo, né, do Encontro Espírita, que na verdade é o seguinte, não que a mensagem é para Babi e para Camila Tosini, tá? Mas o tema tem tudo a ver com a situação que elas gostam de dormir muito cedo. Então, gente, nunca é tarde para assistir a live que eu faço agora às 10 horas. Então, né? Agora a gente faz uma live, conseguimos antecipar meia hora, a gente estava fazendo antigamente às 10h30 e agora nós passamos para as 10 horas. E não estamos se alongando tanto, né? Salvo quando a gente traz algum convidado. Mas a ideia... Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. A ideia que eu tive é de trazer um convidado por mês. Esse mês eu trouxe a Martiele. E o mês que vem eu estou pensando em trazer uma pessoa, se está... como é que fala? Se der certo, vou ver se eu consigo trazer uma pessoa. Já falei com ele, vamos ver se vai dar certo. É o nosso Nicola Frattari, de Ituiutaba. O Nicola é uma pessoa querida que eu conheci virtualmente, né? Eu conheci virtualmente, mas ele faz um trabalho magnífico, um trabalho maravilhoso, divulgando o trabalho do Jerônimo Mendonça. O que eu faço aqui é fichinha, perto do que o Nicola faz. E o Nicola tem uma voz assim, muito calorosa, muito gratificante. Eu vou tentar trazer o Nicola, né? Ele falou que em fevereiro ele estaria disponível, e eu quero ver se eu trago o Nicola para cá mesmo, pelo Instagram, porque eu poderia fazer uma live com ele pelo StreamYard, pelo YouTube, mas nossos amigos estão todos aqui, então é muito gratificante trazer o Nicola, mas aí eu não vou estar fazendo uma leitura, exatamente. Nós não vamos estar fazendo comentários sobre escalada de luz, mas vou deixar o Nicola falar, contar histórias, contar causos que ele viveu muito mais diretamente com o Jerônimo do que eu, particularmente. Boa noite, Martiele. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Martiele, a mensagem estava dizendo, nunca é tarde, viu? Vale para a Babi e vale para a Camila Tosini. Então, nunca é tarde para eles acharem que já está tarde, está na hora de dormir. Mas a mensagem não é nesse sentido. A mensagem que o Jerônimo vai trazer para nós é diferente. Vamos então agora desligar o som para eu entrar também pelo meu perfil, né, pelo dom da ubiguidade, né, que a gente aprendeu com a nossa querida Camila Tosini, que ensinou para nós o dom da ubiguidade, né? Então é muito interessante. Estamos entrando também aqui. Pronto, acabei de entrar. Vou acenar para mim mesmo, olha lá. Mas é muito bom. Gente, olha, quem perdeu a live de hoje do Encontro Espírita, corre lá, tá? A Flavinha já subiu o vídeo, está também no canal do YouTube do Encontro Espírita. Recomendo a vocês que às vezes não tiverem tanta facilidade para acessar o Instagram, que assistam a live de hoje do Encontro Espírita, que foi a Flavinha fez uma live com o próprio André Luiz, ou não, com o ator do André Luiz, né, o Renato Prieto, que foi muito envolvente,
E aqui a gente deixa, em nome meu e, claro, em nome do todo o grupo do Encontro Espírita, a gratidão ao Renato que se dispôs a participar com a gente e trazer tantas coisas maravilhosas que ele trouxe para a gente. Então, parabéns a toda a equipe do Encontro Espírita, gratidão ao Renato por ter estado aí com a gente. E a gente fala que nós temos duas caçadoras de talentos, né? Que é a Flavinha e a Babi. Elas vão pensando numa pessoa, vão trazendo, e é muito gratificante a gente poder contar com amigos queridos que vêm aqui. Cada um de vocês que participam das nossas lives ou que participam do Encontro Espírita também são seres especialíssimos, são amigos queridos do coração. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, venham participar, venham para o Encontro Espírita, que é uma alegria muito grande a gente estar contando com todos vocês. Boa noite, Dona Linda. Dona Linda não, né? Boa noite, Linda, mãe de Babi. Boa noite, Carlos e Natália na sequência, não é mesmo? Gratidão por estarem aqui. Olha, então, a mensagem de hoje, eu vou procurar fazê-la de forma diferente, que normalmente eu sempre leio a mensagem na totalidade e depois eu vou fazendo leituras por trechos. Essa mensagem aqui, eu achei melhor fazer por parágrafos, que ele vai estar discutindo pontos interessantes dessa mensagem. A mensagem intitulada Nunca é Tarde. Ele vai dizer assim: arrojaste na lama de dolorosa viciação moral e carregas a consciência abrasada no complexo da culpa. Recorda-te, porém, que nunca é tarde para reergueres, buscando o bem, única força capaz de limpar-te de todo o mal. Bom, né? Quem de nós... Boa noite, Marquinho, seja bem-vindo. Hoje você chegou mais cedo, Marquinho. Que bom, Marquinho, que bom mesmo. Gratidão por estar aqui, assim como também a Natália pelo Somos Espíritas. Olha, este parágrafo aqui é muito importante. Ele fala para nós que a gente já se jogou na lama de dolorosa viciação moral e carregamos a consciência abrasada no complexo da culpa. Tá. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. Pode ser até que a gente, nesta encarnação, não tenhamos caído na nossa viciação moral e não temos a nossa consciência que nos cobra por situações desta existência. Mas será que nós já não caímos, nos não enlameamos em encarnações pretéritas? E o próprio Jesus falou o quê? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Olha que interessante. E ele coloca assim, a culpa. A pessoa fez alguma coisa, e aqui não estamos aqui para julgar ninguém, porque a gente sempre fala assim, nossa, a pessoa agiu dessa forma. Eu não faria isso. Será? Será que a gente não faria isso? É fácil falar do outro estando fora do sapato do outro. Mas se você tivesse nas condições, nas mesmas posições que o outro, a gente poderia não só fazer aquilo, mas pior. Então, não dá para a gente se preocupar com culpa. E eu lembrei dessa questão da culpa na famosa passagem do livro Paulo e Estevão. Paulo de Tarso foi um santo em pessoa? Não, desculpa, Saulo de Tarso foi um santo em pessoa? Ele foi assim, bondoso com os cristãos, foi caridoso, foi gentil? Não. Saulo de Tarso foi um verdadeiro criminoso. Quantos mandou? Ele mandou apedrejar vivo Estevão, o irmão de Abigail. Fez horrores, horrores, horrores em nome da lei. Ele defendia a lei pura. E aí, quando ele se depara às portas de Damasco com a figura de Jesus, ele ficou se lamentando naquele momento. Senhor, não, eu não sabia, né? Como que eu poderia saber?
né? Como que eu poderia imaginar que o Senhor era o Messias, etc, etc. Então ele ficou se justificando. Ou pelo contrário também, ele ficou naquele complexo de culpa. Nossa, a minha culpa, como que eu fiz coisa errada, eu não devia ter feito isso. Não devia. E ficasse num processo depressivo, num processo de lamúrias, de lamentações. Não. Simplesmente ele chegou. Senhor, que queres que eu faça? Então, se nós erramos, seja nessa ou em outra vida, não compete a gente ficar se justificando, nem muito menos se culpando. Nós somos seres humanos encarnados num processo de evolução espiritual. Nós não somos santos. Nós não somos espíritos de luzes. Chegaremos um dia sim, mas está muito longe para isso. Então, falar de uma situação, e a gente sempre coloca isso, nós estamos vivendo a nossa melhor roupagem da nossa encarnação. E se a gente já se considera imperfeito, falível, já cometemos erros nesta encarnação, e erros que a gente coloca assim, não é só por ações, por palavras, por pensamentos, né? Jesus falou, aquele que nunca errou por palavras e pensamentos, que atire a primeira pedra. Será que nós estamos habilitados a tirar a primeira pedra? Nem de longe, como falou a Flavinha, nem de longe. Então, se erramos, vamos reconhecer o nosso erro e vamos fazer como Jesus recomendou, não erremos mais. Não vamos persistir no erro. Porque persistir no erro é falta de inteligência. E nós já somos dotados de um princípio inteligente. Já evoluímos dos animais e temos a nossa inteligência. Então, eu não preciso errar 2, 3, 4 vezes. Eu errei uma vez, vi que não é certo, eu tenho que mudar. Por exemplo, se você vai fazer uma receita de bolo, e tem até um vídeo do Amigos da Luz, que ela chama Receita Bem Bolada, depois vocês tenham uma olhada lá. Que a menina está fazendo o bolo e dá sempre errado, e dá sempre errado, dá sempre errado. E ela reclamava. Aí o que acontece? Ela fazia sempre com a mesma receita, vai chegar no mesmo resultado. Então, se a gente quer mudar, ter o resultado diferente, a gente tem que mudar os ingredientes. Se eu não estou satisfeito com a minha vida, se eu não estou satisfeito da forma que eu estou trabalhando o meu desenvolvimento moral, espiritual, eu tenho que modificar alguma coisa. Não adianta eu ficar reclamando. Por exemplo, eu estou aqui neste quarto, aí de repente apaga-se a luz, né? Eu apago a luz, aí eu começo a reclamar da escuridão. O que adianta? Eu tenho que fazer alguma coisa. Se acabou a luz, eu tenho que tentar acender. Ah, mas acabou a força, acenda uma vela. Não adianta reclamar da escuridão, temos que fazer algo. E o Jerônimo coloca muito presente para nós aqui, que ele fala assim, nunca é tarde para reergueres, buscando o bem, a única força capaz de limpar-te de todo o mal. Então vejam, se nós nos elameamos por erros pretéritos ou presentes, a gente se limpa de que forma? Fazendo bem para todas as pessoas, ainda que não seja por pensamento, por palavras, por um conselho, por uma prece. A Babi está dizendo que pensamento dá força à palavra e as palavras dão mais forças às ações. Cristina, seja bem-vinda, boa noite. Estamos fazendo a leitura da mensagem Nunca é Tarde do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Aí ele vai para um outro parágrafo. Ouvistes os apelos do sexo irresponsável e te abismastes em aventuras menos dignas. Lembra-te, no entanto, que nunca é tarde para te animares à renúncia em busca do amor puro. Olha só, aqui não é uma situação de julgamento. Será que nós, seja nessa vida ou em outras vidas, não importa, nunca nos comprometemos a nossa vida, a nossa encarnação, com desregramentos da ordem do sexo? Ou será que a gente já conseguiu, desde os princípios primórdios,
trazermos dentro de nós o amor puro. Então, ele coloca para a gente, nunca é tarde para que a gente busque modificar a nossa forma de agir, de pensar. Por quê? O sexo, ele é uma energia positiva, ele faz um bem, mas não o sexo de uma forma promíscua, que aí tem toda uma complicação. Mas se no passado nós erramos, o que podemos fazer? A gente consegue passar uma borracha? O que o Chico fala? Se a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas cada um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Maria de Magdala tinha uma vida tida como promíscua e ela foi acolhida pelo Mestre. Então, cada um de nós, independente do nosso erro, da nossa forma de agir, estamos no caminho de fazermos as nossas modificações. Boa noite, Wilton, seja bem-vindo. Ele continua agora também aqui, ó. Entregaste ao fascínio do ouro, acometido pela febre da usura, e acordaste com o coração trancado com as chaves metálicas do desespero. Pensa que nunca é tarde para aceitares o alvitre da caridade, exercitando a beneficência. Tá. Em algumas encarnações nós já tivemos talvez a posse do ouro, e aí a gente ficou preso nas posses materiais, o meu dinheiro, né? A gente costuma sempre achar que tudo é meu, né? A gente não fala que é nosso, a gente fala é meu, e aí a gente o sentimento de posse, ele propaga até as pessoas, né? Minha esposa, o meu filho, o meu marido, o meu gato, o meu cachorro, é tudo meu. Só que nada é nosso, gente. Nada é nosso. Então, a gente tem que se conscientizar que as coisas materiais, os bens materiais, eles foram feitos para serem usados por nós, mas usados com forma de responsabilidade. Não com uma forma egoística, pensando pura e simplesmente nos prazeres que o dinheiro, que o ouro pode nos proporcionar. Então, é fundamental, não estamos aqui condenando aqueles que têm, mas como possuímos? Já disse várias vezes que nós podemos possuir tudo, mas nós não podemos ser possuídos por aquilo que temos. Porque se a gente possui sem que aquele bem nos torne escravo dele, a gente se perde, a gente perde a encarnação. E já fiz alguma comparação aqui entre as provas da riqueza, da pobreza e do poder. Na minha modesta opinião, eu acredito que a prova mais difícil é o poder. Porque o poder, ele literalmente, se ele não for exercido com bondade, com amor aos semelhantes, ele literalmente acaba com a encarnação da pessoa. O poder de mando. Eu faço, eu mando, eu obedeço. E é detestado, né? Tem uma mensagem, acho que, se não me engano, acho que no Evangelho que fala assim. Então, que se a gente se perdeu num passado remoto, ou nessa existência, usando de forma indevida o ouro, o dinheiro, as riquezas, que a gente consiga fazer a beneficência, ajudando as pessoas mais carentes, que têm mais necessidade. Então é importante que a gente repense e a gente se conhece um pouco. A gente não precisa saber exatamente quem eu fui na outra encarnação. De acordo com o que a gente está sendo hoje, é o reflexo do passado. Porque aquilo nós já plantamos e estamos colhendo hoje. Então a gente se conhece muito bem. A gente pode se olhar no espelho, não só fazer aquele exercício que eu falei para a gente fazer pela manhã, desejar um bom dia para a gente mesmo, falar que se ama, que a gente é lindo, que é maravilhoso, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas quando a gente olha no espelho, a gente olha nos nossos olhos, a gente sabe exatamente quem a gente é. E a gente não é nenhuma florzinha que perfumada, maravilhosa, não. Boa noite, Vera, seja bem-vinda. Nós somos, né? A gente se conhece muito bem. Então a gente pode estar aqui, né, falando aqui com uma palavra doce, sincera, agradável. Queridos amigos, queridos irmãos, sim, né? A gente pode estar fazendo isso.
Mas como que nós somos no nosso íntimo? Só a gente que sabe. Nem às vezes nossos familiares nos conhecem com toda a essência. E a gente estava até fazendo um comentário que esse momento de isolamento, eu tenho feito, não todo dia, mas eu tenho feito o exercício, viu, Flavinha? A Martiele disse que fez hoje, o exercício do espelho. Então eu falo assim, quando a gente passa por esse momento de isolamento social, muitos dos nossos fantasmas vêm à tona. E a gente não estava acostumado, porque a gente que eu costumava dizer, a gente costumava nadar na superfície. A gente nadava na superfície, então a água estava ali tranquila, né? Só que agora, esses momentos, fez com que a gente mergulhasse. E nós estamos mergulhando sem o equipamento, sem o tubo de oxigênio nas costas. Nós estamos mergulhando pura e simplesmente, né, com o snorkel só E aí, dali a pouco falta o ar e a gente tem que... O que a gente vê lá no fundo não é fácil, não é bonito. A gente se deparar com os nossos fantasmas, com os nossos... né, dá medo. Então a gente quer logo voltar para a superfície, porque ali é escuro. E tem, né, coisas que a gente não gosta. Então, se a gente fez situações pretéritas, cometemos erros no pretérito, vamos procurar daqui para frente melhorar. Ele continua dizendo aqui, olha, sofreste o golpe da traição moral do ente mais querido. Reflete que nunca é tarde para aplicares o perdão da reconquista da felicidade perdida. Traição moral, né? Tem vários tipos de traição, né? A gente não precisa dizer exatamente a traição marital, né? De marido e mulher, essas relações. Não, qualquer tipo de traição. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você tem um amigo que confiava plenamente com ele e aí acaba tendo situações que você acaba a pessoa toma uma atitude diferente daquilo que você pensava e você, talvez, pela sua forma de pensar, de agir, achou que você foi traído. É muito precisarmos tomar cuidado com essas questões, porque às vezes a gente está julgando que o outro nos traiu e às vezes é um posicionamento diferente. A Babi está dizendo que a culpa e o orgulho são nossos piores inimigos. Verdade, Babi. Processo de culpa, a gente tem que se libertar sempre. Sabe? Não adianta ficar se culpando, já foi. O leite já derramou, não adianta, eu não consigo voltar no tempo e fazer que o leite não derrame. Mas, né, vamos para frente, vamos tomar cuidado, né, vamos ficar de olho ali no fogo para que o leite não derrame novamente. Aí entra o processo da nossa vigilância. Então, quando a gente estava falando nessa situação da traição moral, é uma traição de todos os aspectos. Eu posso ter um amigo que eu confiava plenamente, trouxe ele para o meu aconchego e o meu amigo me trai. Aí eu lembrei até daquela história do monge e da cobra, que um monge encontrou uma cobra assim, machucada e ferida, ele pegou com todo carinho e levou a cobra para sua casa. Levou a cobra para sua casa e cuidou dela, cuidou até que ela estava cuidada, sarada. No primeiro momento, né, a cobra veio e picou o monge. Aí o discípulo que estava ali com ele, mestre, como que o senhor permitiu isso? Não sei o quê. Como que o senhor vai fazer? E o monge pegou e continuou cuidando da cobra. Aí ele disse para ele assim, falou para o discípulo, que o picar fazia parte da natureza da cobra. Era da natureza dela. E o perdão e o cuidado fazia parte da natureza dele. É mais ou menos essa história, mas vocês podem até procurar e a história vai estar talvez melhor contada. Se eu encontrar, eu até faço a publicação da história aqui. É o monge e a cobra. Olha só uma outra situação. Buscaste a companhia do álcool e do tóxico, tentando a fuga inútil de ti mesmo. Medita que nunca é tarde para livrares desse terrível inimigo que te leva ao descrédito e à morte inútil. E soergue-te ainda hoje, à luz da prece,
e do trabalho profícuo a bem de todos, assinalando assim a tua vitória maior. O álcool e o tóxico, ele está colocando apenas 2 vícios. Existem outros vícios, que certamente nos levam a uma derrocada, a um comprometimento da nossa encarnação, do nosso corpo físico. Então, se no passado, ou nesta existência, tem, talvez por alguma fraqueza do espírito, que nem ele coloca aqui, buscando a fuga inútil de ti mesmo, a fuga inútil da gente. Quantas pessoas nesse momento de pandemia não começaram a beber mais? Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Boa noite, Jorge. Quantas pessoas nesses momentos de isolamento não acabaram bebendo muito mais? Buscando uma fuga inútil, como ele coloca. Porque o tóxico, as drogas, os vícios lícitos, né? Por exemplo, o cigarro, a bebida e outros mais, o que acaba acontecendo? São fugas. Não estamos criticando aqui quem se vale desses vícios. Faz parte da natureza humana. Aqueles irmãos, naquele determinado momento que eu falei, será que se a gente estivesse naquela situação, não estaríamos fazendo coisas piores? Então não é para julgar, é um momento de acolher. Se você tem algum ente querido, algum familiar que está vivendo nos vícios, nas drogas, é o momento de fazer um acolhimento. Boa noite, Álvaro, meu primo querido, seja bem-vindo. Estamos quase terminando, mas a live vai estar salva. E depois eu mando para você, assim que eu subir para o YouTube, eu mando ela para você também, o link para você acompanhar desde o início, viu? Nós estamos falando que nunca é tarde, então nunca é tarde para a gente modificar situações pretéritas, seja da nossa vida pregressa ou da nossa vida atual. O importante é tomarmos consciência e modificarmos daqui para frente. E aí ele vai concluir dizendo: seja qual for, enfim, o sofrimento ou o desencanto da tua vida íntima, ou vida, né? Esquece todo o mal, aprendendo com o próprio sol, que vence as trevas cada noite, renascendo no esplendor de nova alvorada. Olha só. Seja qual for, enfim, o sofrimento ou o desencanto da tua vida íntima, tá? É aquela coisa do nosso peito. Nós temos algum sofrimento íntimo? Será que ninguém? Quem não? Será que nós temos algum desencanto na nossa intimidade? Quem não? Nesses momentos ainda que eu estava falando para vocês. Será que nós não estamos passando por isso tudo? E o que Jerônimo recomenda para nós? Esquecermos o mal. Porque se a gente ficar remoendo essas situações, elas aumentam. É que nem um buraco. Quanto mais eu vou cavando, mais fundo ele fica e mais difícil fica para eu sair. Então que a gente tenha o discernimento de não ficar remoendo essas situações, aquelas coisas que nos incomodam, e todos nós passamos por isso, gente. Esse sofrimento íntimo, esses desencantos, você fica imaginando. Eu costumo dizer engraçado, né? A gente se relaciona com as pessoas com a imagem que você faz dela. Nós nos relacionamos não com as pessoas, que eu falei, né? Nem a gente mesmo se conhece. Então, quando você vai se relacionar com uma pessoa, seja qual tipo de relacionamento for, seja um relacionamento de um casal, seja um relacionamento de família, seja um relacionamento profissional, então você conhece uma pessoa, a pessoa vem com uma máscara, com uma imagem. Então, a pessoa apresenta uma imagem, ela não é aquela pessoa, mas ela apresenta uma imagem com uma máscara. E a gente se relaciona não com aquela máscara que ela está apresentando para a gente, mas a imagem que nós fazemos dela. Então, nesse jogo de imagens e máscaras, é muito difícil de você conhecer a pessoa no íntimo. Então, muitas vezes a gente se decepciona, a gente se desencanta, não com a pessoa, porque a pessoa também está num processo evolutivo como a gente.
que acaba acontecendo? A gente se decepciona com a imagem que nós fizemos dela. Então eu imagino que tal pessoa é assim, assim, assado. Tá, aí você começa a conversar com ela e você já vê que pelo contato, pelaquela conversa, não é exatamente aquilo que você imaginava, porque você já criou uma imagem. E cuidado, né, gente? Cuidado nas redes sociais, cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente expressa, porque para sermos mal interpretados, é 2 palitos. Veja uma questão muito próxima da gente. Lembra a situação do camelo e da agulha lá do Evangelho? Se eu chegasse aqui e falasse para vocês, né, nessa live, se eu falasse assim, manga, o que vocês poderiam estar pensando? Bom, a Luz está falando manga, a fruta. Não, o outro fala, não, manga de camisa. Então, fora do contexto, se eu uso uma palavra e essa palavra é recortada de um contexto, ela pode ter 2 significados. Nesse, por exemplo, que eu falei de manga, né? Deve ter outros significados, até se a gente procurar no dicionário. Mas olha só, o que é interessante é que nós criamos a imagem, nós imaginamos aquela pessoa. E aí, normalmente, quando a gente cria uma imagem, a gente endeusa, a gente cria aquela paixão, a gente cria aquela... Estou apaixonado, vi uma pessoa, fiquei encantado com ela, agora vai conviver com ela. Passada a fase do encanto, você começa a se deparar com a realidade. E quando você vem, principalmente numa convivência de casal, por exemplo, eu costumo sempre dizer, não é só a 2, vem um pacote, é o combo, né? Quando você compra um pacote de internet, já vem o combo junto. Então não é só a pessoa, vem o sogro, a sogra, o cunhado, o periquito, o papagaio, vem um monte de gente. Então, Babi, acorda, Babi. Nunca é tarde para você dormir. Babi, você está acordando muito tarde, muito cedo. A Babi é a nossa querida amiga que mora no Recife. Viu, Álvaro, meu primo? A Babi mora no Recife. E lá no Recife, 5 horas da manhã, o sol já está queimando a gente, né? O celular tem que dar choque da Babi. A gente precisa... Babi, acorda, Babi. Isso aqui eu falei para você que nunca é tarde. Essa mensagem eu falei, o nome da mensagem é para Babi e para Camila. Não o contexto da mensagem, que é para todos nós, inclusive para mim, tá? É para elas, que elas gostam de dormir muito cedo. Acordou, Babi? A Flavinha falou que tinha o MSN, na verdade, tinha um sistema que você fazia vibrar e a pessoa estava vendo no computador, de repente a tela do computador vibrava. Babi precisa desse. A gente precisa fazer um mecanismo de choque. Aí, Babi, o meu primo disse que morou em Natal e Aracaju, morou aí no Nordeste. Ei. Hoje ele mora em Campinas. Ele e a esposa dele, minha prima Carla. Então, a Camila está acordada. A Camila é de Curitiba, viu, gente? Acho que nós temos um grupo que a gente costuma dizer, né? A nossa mensagem do encontro espírita, e vale para todos nós, aqui a gente costuma dizer assim, que nós falamos... Espera um pouquinho, perdi a fala agora, Flavia, me ajuda aí. Podemos ter sotaques diferentes, mas falamos uma só linguagem, que é do amor. É verdade. A Martiele é da época do MSN. Camila Guerreira, hoje o dia da Babi foi intenso. O da Flavinha foi muito mais, né? Que pegar aquela live com um monte de gente lá. Babi, aproveita que o Jorge está na live e vamos trazer o Jorge para o Encontro Espírita, viu? Precisamos trazer o Jorge para o Encontro Espírita. Ele costuma chamar a gente para fazer palestra lá no centro dele. E aí também vamos precisar trazer o Jorge para cá também. Então, amigos, as reflexões de hoje, nunca é tarde. Então, nunca é tarde para a gente repensar os nossos movimentos. A Martiele é de Minas Gerais, de Dores de Campos, pertinho ali de Tiradentes. E o Jorge é de São Paulo, né, da capital. Então, a mensagem, então, traz para nós esse preceito, que nunca é tarde. Nunca é tarde para que a gente possa modificar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Daqui para frente,
Vamos pensar nessa mensagem. Amanhã há uma mensagem para todos nós, hein? Vou mostrar até para vocês, depois eu vou ler. Olha só a mensagem de amanhã. Ser jovem. Então, todos nós somos jovens. Como diz, né, Jorge? O Lucas Gabriel, nosso amigo lá de Manaus, que a gente faz nas nossas vibrações. Vamos orar também pelos amigos de Manaus que estão passando essa dificuldade. E a gente está pensando o seguinte, o Lucas Gabriel costuma dizer que existe jovens e jovens há mais tempos. Eu e o Jorge, a gente é da turma do jovem há mais tempo, então somos todos jovens. Só que eu costumo dizer que, do ponto de vista espiritual, a Babi, ela é bem mais velha do que eu, né, Babi? Pelo gosto da Babi, a Babi gosta de ópera, Babi, então eu já sou um pouco mais jovem que a Babi do ponto de vista espiritual. Eu fui criado há menos tempo que a Babi. Babi foi criada há mais tempo lá atrás. Olha, o Álvaro, só para você saber, os nossos queridos daí a amiga espírita é a Flavinha, a ser espírita a Babi, a Camila Tosini, de Curitiba, e o Anderson do Gurizada Espírita, que não está aqui, fazem parte do nosso do nosso encontro espírita, um perfil que a gente criou. E hoje, Álvaro, eu vou te passar depois, a Flavinha fez uma live com o Renato Prieto, o que representou o André Luiz no filme Nosso Lar. Muito bom, muito bom. A mãe da Babi está falando obrigado pelas palavras de hoje, fique em paz. Vocês estão fazendo o tricô, vamos lá. Bom, amigos, então vamos fazer as nossas preces, nosso encerramento, e convido então a todos para que a gente possa, aqueles que quiserem, que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, rogar a fluidificação da equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes, lembrarmos de todas as pessoas que... Eu te mando o link, o Álvaro, fica tranquilo, eu te mando. Você não é cachorrinho adotado não, ô Camila, você é integrante do nosso grupo aí, não vem querer fugir não, você faz parte. Porque cachorrinho adotado, acha? Então todos nós somos adotados, tá? Um adotou o outro aqui. A gente precisa puxar a orelha do nosso guri que está sumido lá. Então é isso, vamos agora, eu convido então a todos, aqueles que se sentirem confortáveis para a gente fazer a nossa prece, as nossas vibrações, lembrarmos daquelas pessoas que estão precisando, lembrarmos dos nossos amigos de Manaus, que está passando uma situação mais difícil, e de todo o nosso país, né? Todo o nosso planeta, na verdade, porque esse não é um problema único do Brasil, o nosso problema ele é complexo. Boa noite, Vitor, você chegou, a gente vai para a prece, mas você chegou para a prece, que bom. Seja bem-vindo, depois você assiste a live como um todo. Nunca é tarde, tá vendo, Vitor? Nunca é tarde para você participar conosco da nossa prece. Vamos lá, eu vou então colocar a nossa melodia para que a gente possa se harmonizar e entrarmos em sintonia, né? Nós vamos então, neste momento, acerenar os nossos ânimos, ficarmos numa posição confortável, tomarmos uma inspiração profunda e soltando suavemente o ar, nós vamos sentindo o corpo um pouco mais relaxado, um pouco mais solto. E nos acordes dessa melodia, vamos mentalizar ao nosso lado a figura meiga de Jesus, o nosso irmão maior, aquele amigo querido de todas as horas, que por maiores que sejam as dificuldades do caminho, Ele está sempre ao nosso lado, sempre nos protegendo, sempre nos amparando e sempre nos intuindo. Basta que a gente se ligue a Ele, pelas nossas preces, no momento de dormir, no momento de acordar. Onde estivermos, estarmos sempre com o pensamento voltado ao nosso Mestre Jesus. Que por meio dos benfeitores amigos, dos nossos
anjos de guarda, protetores espirituais. Certamente Ele vai estar nos intuindo, nos orientando, nos dando a melhor direção a seguir. Encontramos aqui reunidos ao lado do Mestre. E é o momento para entregarmos a Ele as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, receios. E na certeza que, como Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está ao nosso lado. Entreguemos a Ele essas situações que nos incomodam, aquelas dores que sentimos, sejam do corpo físico, espiritual ou mental, ou ainda aquela dor que cala fundo no nosso peito, que às vezes a gente não sabe como resolver. Vamos entregar a Jesus, pois Ele disse: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. É o momento. A certeza que Ele está recebendo os nossos pedidos, as nossas orações, por aquelas pessoas que trazemos em nossos corações, em nossos pensamentos, para os nossos entes queridos, nossos familiares, por irmãos que passam provas difíceis, dolorosas, pelo nosso país, sobretudo em Manaus, por tantas pessoas que estão desempregadas, pessoas desamparadas, perdidas, sem rumo. Olhe por cada um, Senhor. Olhe por esses nossos irmãos desse nosso país, do nosso Brasil querido, coração do mundo, para que a gente possa transformá-lo, sim, numa pátria do Evangelho de amor, de caridade, por todos eles, por todos nós. Olhe também pela humanidade inteira. Ore, Senhor, por os velhinhos desamparados dos asilos, pelas crianças órfãos, pelos presidiários, pelos andarilhos do caminho. E neste momento, Senhor, cada um de nós tem um pedido muito particular a lhe fazer. Que ele possa, sim, ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E também somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui irmanados em pensamento e em coração com esses benfeitores queridos, rogando que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa, neste momento, derramar os remédios, os eflúvios benéficos e salutares nas águas que colocamos neste momento, rogando que elas possam ser fluidificadas e que, ao ingeri-la, elas sirvam de lenitivo para as nossas dores. Só nos resta, Senhor, agradecer o dom da vida, a oportunidade desta singela reunião, desses corações queridos que nos acompanham a cada dia, ou depois, quando estiverem assistindo mais tarde, por toda a equipe espiritual que nos assiste e a equipe espiritual de cada um de vocês que está aí do outro lado, possamos fazer a prece de agradecimento a Jesus, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Gratidão a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Gratidão por essa parceria, por estarmos todos juntos, irmanados em pensamento e em coração. Que tenhamos, como sempre digo, uma noite de luz, radiada de estrelas luminosas a nos envolver. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo, Carlinha, minha prima. O Álvaro depois, eu vou passar para vocês depois da live, tá bom? Beijo, gente. Até amanhã para mais uma mensagem de Jerônimo Mendonça.
e muita paz e muita luz a todos nós. Tchau, gente. Gratidão.